Eu começaria, Fabiola, para responder a tua pergunta, entrando num túnel do tempo e parando na estação de 1969, quando, atenção, a cavalaria não era mecanizada, eram os animais que existiam lá. Em 1969, entra para suas funções de fato no Exército o general Heleno. 1969. Ele é um homem, portanto, de estrebarias, de coices, de viver com aquele odor de baias, de cavalos. Daí não me estranha em nada essa agressividade, esses coices. Ele é um homem sem nenhum refino, sem nenhuma educação. E, além do que, é um bronco. Mas esse é um ponto. O segundo ponto, e aí vai um olhar de magistrado, que eu sou um magistrado de formação, um juiz de formação, que é o seguinte: ficou muito patente para mim, Sakamoto, Juliana, que ele chegou lá, sentou com uma primeira tarefa, qual seja salvar a pele. E para salvar a pele, ele ficou no barco de Bolsonaro. Ele não podia sair do barco de Bolsonaro. Mas quando a coisa complicava, ele ia assim para o convés. Ou seja, eu não vi, eu como, ele disse, eu como chefe de gabinete de natureza civil, eu não participava das reuniões militares, eu nunca vi minutas golpistas, ele nunca viu nada. Então, ele tirava o corpo, quer dizer, se aconteceu alguma coisa na reunião dos militares, eu não sei porque eu não estava lá. Então, é o tipo da pessoa que entrou para salvar a pele, ficou no barco do Bolsonaro, mas nos momentos críticos ele não defendia claramente o Bolsonaro. Ele o quê? Ele dizia que não estava lá, que não era a regra, por exemplo, do ajudante de ordens, como a gente está careca de saber, né, que para o Bolsonaro não existe regras. Tanto é que está aí a fotografia a desmentir tudo o que o próprio Bolsonaro diz. Então, e ele coloca também, muito espertamente, seguramente orientado pelos seus advogados, a conversa dele com o general Dias, como ele aproveita uma situação, olha, é a palavra de um contra a palavra de outro, a palavra de dois generais. Ele diz, eu não concordo, inclusive com relação à passagem de comando e etc. Então, esse episódio ele joga na dúvida. Com que lado estaria a verdade? Então, foi um depoimento aí que ele pensado, muito refletido. Agora, o que vai restar disso, evidentemente, é a própria fragilidade desses relatos quando a prova em sentido contrário é abundante. O que adianta ele dizer, eu não vi minuta alguma, quando minuta foi apreendida, as minutas estão no próprio celular do Cid. Então, o que acontece? Ele está querendo salvar a própria pele, e nem o Bolsonaro, ele se agarra ao Bolsonaro no interesse dele. É assim que eu estou vendo até o momento. A lembrar e completando aquilo que o Sakamoto bem expôs, bem colocou, essa empáfia, e a Juliana ressaltou esse machismo dele, é coisa esperada de um sujeito, aspas, escroto. Desculpe a expressão, mas eu também vou entrar para o campo do vitupério. Quem não souber o que é vitupério é dos palavrões que ele usou. E com ele não adianta usar a expressão vitupério. Adianta mesmo chamá-lo de escroto.
Mas o que as pessoas querem saber, né, também, professor Mairovich, esse lado do Augusto Heleno, infelizmente a gente já conhece, né, acompanhamos nos últimos anos isso, a punição para esse tipo de comportamento, porque eu acho que é algo que cansa, sabe? Você vê esse tipo, e aí, qual é o tipo de punição que ele pode receber por isso? Olha, isso é bem, você coloca bem. Por quê? Ele tem o direito ao silêncio, e no direito brasileiro, a gente já falou aqui, ao contrário do direito norte-americano, a mentira, salvo para testemunhas e peritos, e não é o caso dele, a mentira é válida. Então, essa é a situação dele. Ele pode falar. Como a Juliana apontou bem, alguém poderia ter dado ordem de prisão. E tinha o dever o presidente da sessão, que ele é o responsável pelos trabalhos. A partir do momento que ele começa a ofender, começa a atacar mulheres, cabe sim voz de prisão pelo presidente ou por qualquer um que participe daquilo, ou por qualquer um do povo, diz a Constituição. Agora, é importante lembrar e frisar bem esse papel dele, esse papel dele, quando ele foi aplaudido ao entrar, quando ele é aplaudido com as palavras, será que ninguém lá tem dignidade ou tem memória para lembrar que esse general que está depondo já chegou a atacar o Congresso, lembrando aí a famosa música Se Gritar Pega Ladrão, Não Sobra Um, Meu Irmão. Isso ele apontou para o Congresso Nacional. Então, é esse sujeito que a gente está escutando, e que, evidentemente, cabe sim, eu diria que era um sujeito imprescindível para um governo do nível Bolsonaro. Bom, a Juliana Dalpiva tem apuração para a gente a respeito de Bolsonaro e sobre essa percepção aí da delação de Mauro Cid. Ele não está querendo acreditar que Mauro Cid fez essa delação e falou sobre ele? Juliana, o que você tem aí de informação para a gente? Fabiola, é bem difícil de entender a cabeça do Bolsonaro, né? Eu faço esse exercício já faz alguns anos e a primeira coisa que me chama atenção sempre é a dificuldade que ele tem de compreender a gravidade das coisas, das ações dele, né? E ele tá, me parece, pelo que me é descrito, numa espécie de continua negando, né? Na cabeça, ele vai sustentar esse discurso de que o fato de que se discutiu, de que existiram minutas golpistas, de que se fizeram reuniões, não é um crime em si. Então, dentro desse contexto, ele não consegue ver que isso é crime, mas é.